Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa e hoje, meu amigo, a gente vai conversar sobre alguns pontos importantíssimos sobre o experimento de Mendel. A gente vai conversar por que ele escolheu as ervilhas e qual a grande importância do uso da matemática do experimento de Mendel. Ai, Rafa, nossa, eu odeio essa parte da matemática. Relaxa, tchutchuco. Por enquanto a gente não vai fazer conta nenhuma, a gente vai só entender como é que foi esse processo. Valeu? Então vamos nessa, ó, rapaziada. Pegando aqui, ó, alguns pontos importantes do experimento de Mendel. E, gente, o primeiro grande ponto, olha só que legal, rapaz. Em relação ao experimento do Mendel, é sobre a escolha do material biológico. Escolha do material biológico. Ora, rapaziada, se a gente está estudando biologia, se o Mendel está me estudando hereditariedade, é importante lá que ele escolhesse algum ser vivo para iniciar os seus trabalhos. E o material, o organismo que ele escolheu foi ninguém mais, ninguém menos do que as ervilhas. Ai, Rafa, que sem graça, ervilhas. É verdade, moçada. Ele escolheu lá ervilhas, que inclusive pertence a uma espécie conhecida como Pisum sativum. Meu amigo, uma das espécies mais famosas do planeta. Rafa, por que o Mendel escolheu ervilha? Não tinha nada melhor para ele escolher lá no jardim dele? Então, moçada, é aí que tá. O Mendel trabalhava num jardim pequeno, apertado, onde existiam poucas espécies, e dos cruzamentos que ele efetuou de brincadeirinha durante os primeiros anos lá no mosteiro, a ervilha foi aquela que se mostrou talvez a melhor espécie, né? a melhor espécie para se trabalhar, por alguns motivos. E um desses motivos de ele ter escolhido a ervilha é em relação à existência de características bem definidas. Rafa, o que isso significa dizer? Gente, significa dizer que todas as características que o Mendel observou lá nas ervilhas apresentavam pouquíssimas variações. Apresentavam lá, rapaziada, poucas variações. E sempre, tchutchucos, quando a gente estiver falando sobre possíveis variações de uma mesma característica, a gente vai estar falando em caractere. Então, eu vou ter dois caracteres. Eu vou ter sempre dois caracteres para cada característica. Ah, Rafa, eu acho que eu entendi. Vamos lá, deixa eu ver se tu entendeu. Olha só, se eu disser que a característica é cor da pele, quais são os possíveis caracteres? Rafa, eu lembro, tem o caractere pele negra, tem o caractere pele morena, tem o caractere pele branca. É isso mesmo? É isso mesmo, tchutchucos, porque os caracteres são variações de uma mesma característica. E aí, quando a gente observa ervilhas, o Mendel viu basicamente o seguinte, ó. Ele observou algumas características e viu que essas características tinham variações. Essas variações chamava como, moçada? De caractere. Ah, tá. Opa, deixa eu escrever aqui, velho. Caractere. Maravilhoso. Então, quais eram as características que o Mendel observou? Basicamente, ele observou a altura da planta, ele observou, moçada, cor da semente, ele observou também cor da flor, ele observou a cor da vagem. Ah, tá. E aí, ele observou, tchutchucos, que existiam variações possíveis, né, para essas características. Por exemplo, a altura, ele viu que existiam duas variações.
essas variações, ou essa planta era alta ou ela era baixa. Então você tinha duas alturas padrões, né, que ele classificou como alta e baixa. Cor da semente, muito fácil, tchutchus. Ou a semente é amarela ou a semente é verde, bem tranquilo. Em relação à cor da flor, ou a flor era roxa ou a flor era branca. Rafa, tipo, não tinha nenhuma cor intermediária entre roxo e branco? Não tinha não. Ou era roxo ou era branco, e isso era muito legal, né? Cor da vagem também, ó moçada, ou a vagem era amarela ou a vagem era verde. Então isso é muito bom, moçada, quando você quer trabalhar com hereditariedade, né? Poxa, se as características tivessem muitas variações possíveis, isso ia dificultar demais o trabalho do pobre Mendel. Imagina, moçada, se o Mendel quisesse estudar a hereditariedade analisando a pele humana, né? Quantas variações possíveis da cor da pele humana existem, né? E isso ia dificultar demais as suas análises. Então, a ervilha, né? Essa espécie foi escolhida e um dos motivos foi esse. Um outro motivo legal, moçada, é que as ervilhas se reproduzem muito rápido, né? Você acaba apresentando várias gerações por ano. Então isso é muito legal. Imagina, se você quer estudar hereditariedade, poxa, tchutchucos, você vai precisar de muitas amostras, né? Se você quer estudar lá como se comporta a hereditariedade, na verdade qualquer experimento, né? Você precisa de muitas amostras. E o Mendel precisava de muitos descendentes, então era importante que essas plantinhas fizessem amor várias vezes por ano, rapidamente, e mais importante que isso, rapaziada, gerando, além de várias gerações por ano, gerando muitos descendentes por geração. Ah, Rafa, é mesmo. Ó, lembrando, tchutchuco, que os descendentes das plantas, eles ficam, abrigados dentro de uma semente. Então a gente vai falar muito aqui, sobre cruzamentos e tal. E lembre-se que o cruzamento das plantas é daquele jeito. O grão de pólen que fecunda outra flor, essa fecundação gera um embrião que fica abrigado numa semente. Isso é uma parada importante aqui pra gente, tá? Então você vai ter muitos descendentes por geração. Isso também foi uma coisa que chamou a atenção do Mendel e de repente lá fez ele se apaixonar pelas ervilhinhas, né? Bom, e aí por apresentarem muitos descendentes a cada geração, isso traz para o Mendel o que, tchutchucos? Traz muito material de trabalho, né? Traz muitas amostras. E tudo na ciência funciona a partir de amostragem, né? Quanto mais amostra você tiver, mais significativo será o seu trabalho, sua pesquisa, né? Outra coisa muito legal que facilitou demais a vida do Mendel, rapaziada, foi o lance lá do tamanho reduzido. Esse tamanho reduzido, tchutchucos, vai lá facilitar o manuseio desses organismos. Imagina que o Mendel quisesse trabalhar com a hereditariedade de elefantes. Nossa, Rafa, elefante ia ser muito difícil, porque eles são muito grandalhões. Quantos elefantes iam caber dentro do jardim lá do pequeno mosteiro que o Mendel vivia, né? Então você vai ter tanta dificuldade logística de lidar com aquele organismo, quanto lá a questão do espaço também para acomodar essas amostras, né? Além disso, fofinhos, a gente vai mencionar que as ervilhas se reproduzem por um processo chamado de cleistogamia. Então elas vão ter cleistogamia, que é o que? Nossa, Rafa, agora você viajou, velho. Cleistogamia, o que é isso? Tchutchus, simplesmente cleistogamia é o fato lá
de que esses organismos apresentam flores fechadas. Ah, Rafa, então as pétalas não se abrem, né? As pétalas não se abrem. Existe uma série de espécies, rapaziada, que se reproduzem dessa maneira, onde os agentes polinizadores eles não têm acesso às flores. O que acontece é que aquela flor ela fecunda-se a si próprio, né? É um fenômeno conhecido como autofecundação. Então a gente menciona que a reprodução das ervilhas é por autofecundação. E isso é tão legal, pessoal. Isso é tão legal porque como o Mendel queria saber como essas plantas se comportam durante os seus cruzamentos, saber que elas só se cruzam consigo mesma de forma natural era maravilhoso, porque ele tinha completa certeza de que uma planta não ia fecundar com outra sem que ele permitisse. Então, se elas somente se reproduzem por autofecundação, o Mendel teria, portanto, o controle absoluto dos cruzamentos. Eu tenho controle absoluto dos cruzamentos durante o experimento. Durante lá o experimento. Então tudo isso fez o Mendel escolher as ervilhas para ser de repente lá o seu material de trabalho. Uma outra coisa legal, rapaz, que o Mendel também acertou muito bem em relação à sua pesquisa, é o fato de ele ter usado matemática, né? Ele usou modelos matemáticos para tornar o seu experimento muito mais convincente, né? Venhamos e convenhamos, rapaz, matemática de vez em quando serve para algumas coisas, e no caso da biologia, no caso da ciência de uma forma geral, a matemática ela serve para dar maior precisão para o que o pesquisador está querendo dizer. Então, se você faz uma pesquisa, sei lá, e fala assim, muita gente gosta do Wesley Safadão. Muita gente gosta, muita gente quanto? Muita gente, aí você fala assim, 98% dos entrevistados gostam do Wesley Safadão, sacou? Então 98% é muito mais preciso, é muito mais sexy, é muito mais certeiro no que você está querendo dizer. Quando o Mendel usa modelos matemáticos na sua pesquisa, ele vai usar, moçada, basicamente a ferramenta matemática, né, que é a estatística, ela traz muito mais credibilidade. Ela traz muito mais credibilidade para os postulados de Mendel. Tudo bem, né, rapaziada? A gente sabe que o experimento de Mendel, quando ele conclui os seus resultados, ele não, apesar de ser um trabalho brilhante, apesar de ser um trabalho baseado em uma pesquisa muito bem estruturada, as ideias deles não foram muito bem aceitas logo de cara pela comunidade científica, mas em um belo dia, muitos anos depois da morte de Mendel, alguns pesquisadores conseguiram entender o que o Mendel estava querendo dizer, concordaram com o Mendel, elaboraram experimentos semelhantes e tiveram resultados muito parecidos. E é aí que o Mendel se torna o grande nome da genética tradicional, que hoje é batizada, né, em uma homenagem a ele, como genética mendeliana. Na próxima videoaula a gente vai falar um pouco mais sobre o experimento de Mendel, como ele aconteceu, etapa por etapa, para a gente ficar fera nesse assunto.
Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!